não dizemos que o centro do universo são leis. Claro que as leis estão lá, mas as leis têm uma função secundária com respeito ao coração. Isso quer dizer que o universo é bom. Seja lá onde você for nesse universo, lá você vai encontrar o amor de Deus. Deus está em toda parte, Deus está cuidando. É como se fosse uma casa onde os pais estão presentes e cuidando. O universo é bom. E qualquer criatura que você encontrar, essa criatura tem que ter um relacionamento com o amor de Deus. Essa é a mensagem dessa educação. Bom, a questão da educação são 3 as nossas metas. É a perfeição individual, depois tem a multiplicação, e finalmente tem o domínio. Quer dizer, cada professor que vai ensinar, né, tem essas 3 metas em mente. A questão da perfeição individual, depois tem a multiplicação e o domínio. Em questão de instituições, né, é o trabalho. O trabalho é a primeira coisa que a pessoa aprende. Né? Desde a criança, aprender a responsabilidade, os deveres, as obrigações, né? O trabalho, aprende a trabalhar. E o trabalho é a base. Depois vem o casamento. O casamento, normalmente, ele vem já como fruto nós chamamos de amor fraterno. Você tem irmãos, irmãs, primos, amigos, colegas, e desses relacionamentos horizontais, daí vai sair a pessoa com a qual você vai se casar, o seu cônjuge, né? É o casamento. Também, essa é uma outra bênção, a bênção de frutificar e multiplicar. Depois vem a bênção de dominar, subjugar a terra, mas isso é feito através do amor. Todo domínio, chama de sujeito e objeto, todo domínio, você vai ter uma posição de sujeito, é preciso você aproximar-se dessa posição de sujeito, aproximar-se dos seus objetos, como um reflexo do amor de Deus, não vai dar problema. E é através desse ponto de domínio que nós entramos na questão da igreja. Aqui vem a igreja, né? Vem a igreja. Porque lá é a questão do reino de Deus na terra. E tem outra coisa também do princípio divino que muitas pessoas não falam, é que o princípio divino, a meta do princípio divino, a pessoa humana adquirir a divindade. A divindade. Tem pessoas que ficam admiradas. Mas, nossa, divindade, isso aí é só para Jesus Cristo, não é para nós. Mas assim sendo o princípio divino, nós vamos adquirir a divindade, certo? Mas isso vem por meio do domínio e vem por meio de nós entrarmos em contato com o coração de Deus, refletirmos o coração de Deus na terra. Entre as bênçãos de Deus, concedeu o teu frutificai, né, o crescer, e a perfeição do caráter individual, multiplicai-vos e enchei a terra, significa se tornar esposo e esposa e multiplicar filhos, e dominai a terra significa ter domínio sobre todas as coisas. Através dessas 3 grandes bênçãos, o homem e a mulher passam a herdar o caráter divino, a divindade de Deus, ou seja, o coração de Deus. Então falamos ontem que existe o coração, existe o logos, existe a criatividade. Né? Mas no universo, o centro de tudo é o coração. E eles também passam a se assemelhar à natureza de Deus. Essa é a natureza divina. Agora, outra coisa sobre o
chamamos de, em inglês se chama head-wing thought, ou ala-cabeça, é da ala-cabeça, de ala direita, ala esquerda e ala-cabeça, né? Isso é porque uma das características do pensamento de unificação é que se você colocar uma alternativa de duas opções, né, a pessoa do pensamento de unificação vai dizer, eu tomo as duas opções, eu quero as duas. Então hoje eu vou falar sobre uma dessas características, né, e vamos ver que nós, no pensamento de unificação, nós procuramos unir as duas opções. Por isso é chamado pensamento de unificação. Então, uma dessas características é o racionalismo. E este racionalismo tem a sua fonte principalmente na filosofia de René Descartes, o filósofo francês do século XVII, né? É o racionalismo. Ele viveu de 1596, imagina o Brasil aqui, né? Estava ainda em fase de ser descoberto, ele faleceu em 1650. O René Descartes é famoso pela declaração que eu penso, portanto eu sou. Je pense, donc je suis. Em inglês, I think, therefore I am. Em latim, cogito ergo sum. Em português, eu penso, portanto eu sou. Agora, isso é interessante porque ele tentou negar tudo. Ele disse, só tem uma coisa que eu não posso negar. Eu não posso negar a existência do eu que nega. Né? Posso negar a existência do eu que nega. Então, aquela ficou aquela base primordial de toda a construção ideológica de Descartes. Com Descartes, ele não apelou para Deus, ou para a tradição, como fazíamos na Idade Média, mas sim para a lógica. Descartes queria encontrar em nós mesmos todo o conhecimento que precisamos para viver a vida. Então, dentro de nós, né, eu posso ficar num quarto fechado, meditando, e lá, né, com a minha, eu vou começar a descobrir, usando a lógica. Então, o princípio dele, o método dele é baseado na introspecção. Disse ele que os erros das pessoas humanas provêm do mau uso da mente, a falta de lógica. O Descartes abandonou a autoridade e a tradição da Idade Média. Descartes ensinava que devemos abandonar o estudo da cultura do passado. Devemos então aceitar somente o conhecimento que se encontra em nós mesmos e no grande livro do mundo, conforme nós meditamos sobre, experimentamos e meditamos. Para ele, a melhor maneira de aprender é viajar. Ele visitava cortes, visitava exércitos, tentava conhecer pessoas de diferentes culturas e ele aprendia por ver as suas experiências e depois refletindo sobre experiências. Foi assim que ele chegou ao princípio, eu penso, portanto eu sou, e daí depois ele desenvolveu o seu modo de pensar. Isso é o racionalismo. Em contraste, tem outro, digamos, o outro lado do pêndulo, que é da filosofia de John Locke, filósofo inglês do século XVII. John Locke viveu algumas décadas mais tarde, nasceu em 1632, né, e morreu em 1704. Ele é o empirismo. Para Locke, tudo o que conhecemos ou cremos é derivado da experiência. O que eu sei é só aquilo que eu experimento. Nós temos ideias simples que recebemos através das sensações. Depois temos reflexões internas sobre o processo do nosso próprio modo de entender. Então, a educação de uma pessoa pode ir além do que a experiência daquela pessoa através
impressões que recebemos quando crianças afetam profundamente a maneira como crescemos. Então, para o empirismo britânico, todo conhecimento provém da experiência. Aí você vê o Descartes falando, todo conhecimento provém da introspecção, da reflexão. E o Locke falando, não, todo conhecimento vem da experiência. De um certo modo, nós vemos em Descartes, nós vemos aquela tradição platônica do idealismo. São ideias que preexistem antes da mente. E nos estudos de Locke, nós vemos uma reflexão das ideias de Aristóteles, né, que assim que o Platão apontava para o céu, o Aristóteles apontava para a terra, né, mostrando que é na nossa experiência que nós podemos encontrar a verdade. E o princípio e o pensamento de edificação, ele vai pegar os dois lados. Nós vamos ver isso quando estudamos a epistemologia, né, epistemologia e a metodologia. Nós vamos ver que o unificacionismo, ele pega os dois lados. Por isso é que chama-se princípio de pensamento de unificação. Agora, olhando a figura 3.1, que é o relacionamento entre mente, valor e cultura, centrado no coração. Dá uma olhada nessa figura, vocês vão ver outra vez aqui nós temos a base quádrupla. Né? No cristianismo é a trindade, na unificação nós temos não só a trindade, nós temos a quarta posição, que ou é, né, na manutenção da própria identidade, é a união, né, a união do Song San, Yang San, ou a união de Yang e Yin, fazendo a manutenção da própria identidade, que é centrada no coração. Ou então nós temos como centro um propósito, que é o coração como a meta. Nós falamos ontem, se você quiser realizar qualquer coisa, aquele coração, aquela vontade, né, aquele desejo, tem que ser concretizado numa meta. Você tem uma meta, então com essa meta e trabalhando, você pode conseguir um resultado. Nós vamos estudar isso na teoria da arte. Então, o propósito, ele precisa ser fundado no coração. Tem a primeira bênção, que é a união de mente e corpo. Agora, para funcionar, essa mente, ela tem que estar unida com Deus. Quer dizer, nós somos o templo de Deus, né? Mas a presença de Deus está, diz o princípio divino, está na nossa mente espiritual, na nossa mente. Lá está a posição de Deus. Se Deus estiver na nossa mente, então aquela mente poderá ser o sujeito do corpo. Depois tem a multiplicação, que é o Yang e Yin, né? O esposo é o Yang, a esposa é Yin, e daí vem os filhos da família. E com a multiplicação vem a sociedade, e com a sociedade vem o governo, né? É o que é a questão de deputado. Então nós temos aqui a posição de deputado, uma pessoa que vai representar a outra, né? Os pais representam os filhos, são deputados dos filhos. O professor representa os alunos, deputado dos alunos. Depois tem o prefeito, o governador, o presidente. Eles têm uma autoridade de representação. Daí vem a questão de responsabilidade. E essa responsabilidade tem que ser baseada no amor de Deus para funcionar bem. E finalmente vem o domínio. No domínio nós estamos entrando em contato com a terra. E nesse caso, nós, para poder dominar a terra, é necessário que nós tenhamos o contato com Deus. O domínio, ele é um dom que vem de Deus. Eu vou dar para vocês alguns exemplos. Vejamos o que
que aconteceu na Terra no século XX, principalmente com aquela geração nascida por volta da Primeira Guerra Mundial, onde nasceu o Reverendo Moon, aquela geração. Nos Estados Unidos nós chamamos de a geração grandiosa, the greatest generation, a geração grandiosa. Foram eles os jovens que lutaram na Segunda Guerra Mundial e que salvaram o mundo da Segunda Guerra Mundial. Então, nessa geração, nós vemos como Deus abriu, digamos assim, falando simbolicamente, abriu as torneiras do céu para o conhecimento científico, para o conhecimento filosófico e para a comunicação, para o desenvolvimento militar, tecnológico, né? Nós vimos, né, na frente dos nossos olhos a mudança contínua do mundo. Principalmente ao experimentar a vinda dos computadores, cada 6 meses, né, vem essa mudança incrível. Hoje, por exemplo, na questão do 5G, do 5G de computadores, nós estamos agora falando em 1 quintilhão de processos que ocorrem por segundo. 1 quintilhão. Aí você vê, é com isso que nós podemos nesse caso, é possível ter carros, né, que vão dirigir por si mesmos, autodirigíveis, porque nós vamos ter essa capacidade de computação. Mas tudo isso vem de onde? O que eu digo para o ensino é o seguinte: isso vem como presente de Deus. São sussurros do Espírito Santo. Na hora certa, o Espírito Santo sussurra para as pessoas, e as pessoas recebem aquela inspiração, e de lá vêm as transformações. Então, o domínio da terra, ele só é possível quando nós realmente tivermos o contato com Deus. Senão, Deus não permite. Veja, por exemplo, a história da humanidade, como era difícil para as pessoas. Quando eu era criança, lá em Minas Gerais, eu sempre, as pessoas ainda estavam trabalhando com enxadão, né? Na roça. De manhã, os trabalhadores saíram levando a enxada no ombro. E hoje em dia, você já vê que, né, a agricultura brasileira tem uma potência mundial. A potência mundial. De onde vem isso aí? Eu digo, isso vem da presentes do Espírito Santo. E conforme nós nos aperfeiçoarmos mais e chegarmos mais em contato com Deus, que Deus tem confiança em nós, que Ele sabe que vai poder colocar força nas nossas mãos, que vamos usar para o bem e não para o mal, outras coisas virão. Eu estou antecipando que vão chegar assim, revelações sobre as energias, por exemplo, solar e de vento, que nós vamos fazer certas descobertas e que vão para sempre fazer com que o preço da energia seja barato. Aqui nos Estados Unidos, pelos últimos 5 anos, o galão de gasolina não tem chegado a $3, é mais abaixo do que $3, né? E isto facilita muito para as pessoas que trabalham. E eu acho que vai ficar ainda mais barato. Vai depender do serviço. 3,6 litros. Descobertas que eu acho que ainda estão por aparecer. Vai depender de nós, né? Deus ter confiança em nós. E então, isso aí são explicação concreta do significado da perfeição, multiplicação e domínio, sendo que a ideia para a educação é estabelecida na base das 3 grandes bênçãos. E, né, e também com a questão de trabalho, casamento, governo
agora, são essas instituições que são atacadas pelo marxismo. O trabalho, dizem que o trabalho ele é uma exploração. Na filosofia do Paulo Freire, é conscientização, você se conscientiza que o mundo é um relacionamento de sujeito e objeto, e este relacionamento ele é baseado na mentira, na exploração e na opressão. Pedagogia do oprimido. Quer dizer, a pessoa tira o incentivo de trabalhar, porque você acha que você está sendo explorado. Depois do casamento, a mulher, com o feminismo, eu chamo de feminismo tóxico. O feminismo tóxico, ele convence a mulher de que ela está sendo explorada. Depois o aluno sabe que a única maneira de vencer na escola é o aluno se colocar na posição crítica com respeito ao professor e entrar em conflito. E assim que tudo baseado na teoria do conflito do marxismo. Mas nós estamos vencendo o marxismo depois de muitas décadas, como se fosse as águas da maré do marxismo estão esvaziando. Vamos à figura 5.2, universalidade e individualidade na educação. A educação tem aspectos universais e individuais. Então, do lado esquerdo, começa tudo com a educação do coração, a educação da norma, depois educação física e técnica. São as três coisas. O coração é emoção, a norma é intelecto, e física e técnica é a vontade, é disciplina, a vontade. Então, essas três coisas devem ser parte do coração, especialmente nesse momento que estamos hoje. Vou falar um pouco mais sobre a inteligência emocional, que é a grande descoberta agora para a educação. Então, nós temos a educação mais universal, princípios universais de coração e norma. Depois tem uma educação mais individual, isto é o próprio indivíduo aprendendo coisas técnicas para o indivíduo mesmo poder trabalhar. Então, nessa pirâmide, na parte de baixo, estão os princípios universais. E na parte de cima estão os princípios mais individuais. Essa é a teoria da educação. É uma educação equilibrada entre os princípios universais e os ensinamentos individuais. Então, no número 3, essa imagem da pessoa educada de forma ideal. Isso aí é o ideal da educação do pensamento de educação. São sempre três áreas: emoção, intelecto e vontade. Na questão da vontade é a questão da disciplina. Disciplina é saber, ter aqueles propósitos, aquelas metas e saber cumprir aquelas metas. Ser responsável pelas metas e cumprir, para que a pessoa, dessa maneira, possa fazer negócios, possa se comunicar com outras pessoas e crescer na vida. Agora eu vou falar um pouco sobre a inteligência emocional e depois eu tinha prometido ao diretor Maurício de falar sobre a minha experiência, e se tiver um pouco de tempo, falar um pouco também sobre a minha experiência. E também vamos ter mais tempo para algumas perguntas. Agora, a inteligência emocional, ela começou, foi interessante, logo que o nosso pai estava terminando a missão dele, com o fim da igreja de edificação, pela década de 90, ele estava fazendo aquelas declarações que estamos terminando tudo, e nessa mesma época estava aparecendo no meio intelectual de educação as teorias da inteligência emocional.
E é interessante a inteligência emocional, porque ela faz um contraste com a inteligência normal das pessoas, né? Cognitiva, né? Cognitiva com o IQ, como se diz isso em português, o índice de inteligência. IQ. QI, quociente intelectual. É o QI, né? Em português é o QI. É o índice de inteligência. Então, no passado, sempre a gente pensava no índice da inteligência para poder saber qual é o nível de inteligência de uma pessoa e tal. E este nível é mais ou menos fixo, né? Uma coisa que a pessoa tem pela vida inteira, não desenvolve. Então, a base teorética era que uma pessoa que tem um índice intelectual muito alto, essa pessoa então deveria adquirir um sucesso muito alto na sociedade. Isso. E uma pessoa que tivesse um índice intelectual mais baixo, essa pessoa então acabaria não tendo tanto sucesso. Agora acontece que não era assim. Havia pessoas com níveis intelectuais muito altos, né, mas que no final não faziam não faziam tanto sucesso. E havia outras pessoas que não eram assim de ter grande inteligência, mas que conseguiam sucesso. E a diferença, notou-se que a diferença é o que eles começaram a chamar de inteligência emocional. Então, descobriram que a inteligência emocional é o que em inglês se chama de people skill. São essas capacidades com respeito a pessoas. Essa inteligência emocional, ela prediz, ela é mais fiel em predizer se a pessoa vai conseguir um futuro brilhante, de grandes sucessos ou não. E, então, tem havido muito trabalho, muitas pesquisas científicas de ciências sociais para poder verificar no campo da teoria da ciência, né, no campo do ensino, no comércio, na política, para ver como funciona essa inteligência emocional. Então, para professores, eu acho que vocês puderem levar uma coisa para as suas escolas, comecem a falar sobre, né, a inteligência emocional e a importância da conexão com pessoas. Né? Muitas vezes o que faz sucesso não é tanto a pessoa ter muito dinheiro para começar, porque às vezes se você começa com muito dinheiro, você acaba desperdiçando muito dinheiro também. Mas é ter essa conexão com pessoas que, né, é capaz de conquistar as pessoas para se unirem em projetos comuns e tal. Isso é o que faz mais a questão do sucesso na vida. Uma grande coisa para aprender durante o tempo escolar é como desenvolver a inteligência emocional. E outra coisa interessante sobre essa inteligência emocional é que ela pode ser desenvolvida com treino, com treinamento, ela pode ser desenvolvida. Então, uma pessoa que faz um curso de treinamento, né, de como entender e praticar os princípios da inteligência emocional, essa pessoa pode crescer, pode se desenvolver. Inicialmente pode ser que não tinha tanto, mas com o esforço ela pode desenvolver. E é diferente da inteligência cognitiva, que, né, pelo que parece, pelas teorias, ela não se desenvolve, ela é mais ou menos fixa para a vida inteira da pessoa. Mas não precisa preocupar, porque sucesso na vida
não está tão dependente da inteligência cognitiva, está mais dependente do que dessa inteligência emocional que está ao alcance de tudo. E eu vou dar a vocês uma oportunidade de fazer perguntas, ter um pouco de discussão, e depois, se o professor Maurício quiser, eu posso falar um pouco sobre a minha experiência, como cheguei onde estou. Ok. Então, perguntas. Ok. Se identifique. Quem vai fazer pergunta? Se identificar. Identificar quem está aqui na sala? Eu acho que quem for fazer pergunta se identifica. Ok. Quem fizer a pergunta se identifica. Sr. Paulo, Oi. quando nós... Wilson. Sou Wilson. Wilson, meu nome. Então, quando nós visualizamos aquele gráfico, aquele gráfico básico da teoria da educação, 5.2. a teoria da educação da unificação. 5.2. Aquela pirâmide. Tá. Aí, por exemplo, esse termo educação do coração, o primeiro lá, o básico, educação do coração, eu penso que pode ser anexado aí, educação do coração e do caráter. É isso? O coração é parte do caráter de Deus, tem três aspectos. O coração tem a norma, o logos, criatividade e coração. É parte do caráter divino e também parte do caráter humano, exatamente. Ok, aí quando diz assim, educação de norma, mesmo que no pensamento da unificação esteja escrito com essas palavras, educação de norma, mesmo assim, eu particularmente penso que ele ainda não fica assim tão claro, porque eu acho que o termo, essa palavra, norma, ela não ganha para nós, para quem assiste, uma objetividade, uma clareza maior, entendeu? Eu penso que nós podíamos pensar em trabalhar essa terminologia de educação de norma. O que o senhor pensa? A norma, ela é a ética, né? Nós temos quando o capítulo da ética, então tem duas partes, tem a moral, que é a união entre mente e corpo, está na união entre mente e corpo, a moral, e tem a ética, que é o relacionamento de esposa e esposa, de pais e filhos, avós e netos, por exemplo, de patrão e operários no trabalho, e governo e povo. Então, eles são relacionamentos sociais. Então, tem a norma individual, que é a união da minha mente e do meu corpo, é a perfeição individual. E tem a ética, normas sociais, nos vários setores, é o que nós chamamos de normas. São coisas que nós aprendemos, como tratar as pessoas. Por exemplo, nós vimos ontem, deixa eu ver se eu encontro aqui, nós vimos as 6 direções de relacionamentos. E quando fala de normas, está a figura 2.3. Aí nós falamos de norma, está na parte 121. Nós temos 6 direções, né? Tem alto e baixo, né? No alto nós temos pais superiores, pessoas mais velhas,
o baixo são filhos, subordinados, pessoas mais jovens. Então, em todas essas direções, há normas que a pessoa pode aprender, pode até escrever, são regrinhas da vida ética, como tratar, por exemplo, na frente eu tenho os meus professores e colegas mais velhos e líderes, atrás eu tenho estudantes, colegas mais jovens e seguidores. Né? Na minha direita eu tenho meus irmãos e irmãs, amigos e colegas. Na minha esquerda eu tenho competidores, oponentes e estranhos. Então, para cada tipo de pessoa nessas seis direções, haverá uma maneira diferente de tratar. Né? Eu trato um amigo diferente de como trato uma pessoa desconhecida. Né? Eu me sinto num banco, num ônibus, e tem uma pessoa ao meu lado, aí vai ser um tratamento mais formal. Com meus amigos e colegas, é um tratamento mais informal. Também eu trato meus pais de uma maneira diferente, trato os filhos já de maneira diferente. Essas são as normas éticas. E nos ataques marxistas, eles tentam colocar uma rixa ou colocar uma desavença, um conflito em todos os níveis. Então, a sociedade fica aquele reboliço de conflito. Né? Até quando chega o governo comunista, então, aí depois existe o absolutismo do governo. O governo fica como se fosse um pai para todos. E as pessoas não têm o direito de passar do nível de filhos. São como filhos do governo. Mas, felizmente, nós estamos vencendo. Ok? Então, essa é a questão da norma. Então, no capítulo da ética, nós vamos falar sobre a moral, que é a perfeição individual, e depois a ética, que é a perfeição social, dos nossos elementos sociais, né, nessas 6 direções que nós mostramos. Ok. Aí, por último, quando vem a educação intelectual, física e técnica, então, essa última dimensão da nossa teoria, ela vai se referir a toda, digamos assim, a educação profissional. Não é isso? Porque tudo isso engloba todo o universo da vida profissional daquela pessoa. É isso. E realmente, nas escolas, eles estão mais focados mesmo assim nessa educação. Né? Não se fala muito em norma, não se fala muito em coração. Agora, o acionista, a gente deve saber que tem que ter sempre isso em vista. Né? Tem que ser, os 3 níveis tem que ter isso em vista, como nós educamos e também como nós nos relacionamos ao estudante, demonstrando os 3 níveis. Mas as escolas geralmente elas ficam nessa parte da educação individual, educação intelectual, educação física, educação técnica, e a física nem tanto, né? E a técnica também, ela foi deixada para trás. Aqui nos Estados Unidos, né, perdeu, porque achava que todo aluno devia ir para a educação intelectual. E se você fosse para a educação técnica, era como se a pessoa estivesse em uma posição menos desejada socialmente. E aconteceu agora com a nova industrial aqui nos Estados Unidos. Muitas companhias estão oferecendo um programa de educação técnica, né? Mesmo que a pessoa já está empregada, mas eles estão dando essa educação técnica para que as pessoas continuem a trabalhar e continuem a progredir e também de estar preparadas para as novas
as novas posições que estão sendo abertas agora com o desenvolvimento técnico. Então, tem havido uma mudança aqui nos Estados Unidos, mas foi a partir das eleições de 2016. Senão nós íamos continuar na mesma coisa, que dá todo mundo uma educação intelectual e as pessoas acabavam não tendo como ganhar dinheiro, não tendo como ter uma profissão. Mas isso está mudando agora. Ok. Só vou dar um recado para o grupo aqui. Eu penso assim, que, por exemplo, agora nós temos hoje domingo, segundo, só um segundo. Domingo, amanhã é segunda e o dia final, que é terça-feira, dia 16, ele é um dia de avaliação dessa reunião, desse encontro. E ao mesmo tempo, ele no início, na parte da manhã, é um dia para a gente poder estar elaborando e pensando em umas possíveis estratégias de trabalho, de ação de todos nós, ou individualmente, ou em duplas, ou em grupo, entendeu? Então, a terça-feira é um dia mais de coisa prática. Aí pensa que na terça-feira valeria a gente voltar essa pirâmide aí, para poder destrinchar cada um dos três. Eu acho importante. Entendeu? Eu queria falar do Dr. Paulo, Sr. Paulo. Eu sou Rosália, da área de Sociologia. Uma das coisas esquecidas foram as leis éticas e as normas. É uma das primeiras coisas que a gente estuda em Sociologia, são as normas. Então, quando eu estou diante de um professor, eu tenho um linguajar. Quando eu estou jogando futebol, eu posso usar uma palavra mais chula, mas houve uma mistura e hoje nós não sabemos mais como tratar os nossos pais, os nossos professores e uma pessoa de mais alto escalão. Misturou tudo. Então as normas foram esquecidas. E a ética também ficou, não existe ética, nem no trabalho, nem na família, não tem mais. Então as normas é uma das coisas que a gente precisa aprender, que diante com meu pai eu falo de um jeito, com a minha mãe de outro, com meu irmão de outro. Então essa norma ela é super importante na vida para que a gente possa se relacionar. Sem elas, nós caímos nesse caos que não sabe como nos tratarmos. É uma das primeiras aulas de Sociologia, é norma. Obrigada, Dr. Paulo. Exatamente. Olha, deixa eu ver a importância. Nós estamos numa época, eu acho que é uma época, no mundo inteiro, ela está mudando. Você olhar como estão as coisas, transformando, a maré está mudando. Mas obrigada, filha. A maré, quando ela muda devagarinho. Se ela está indo para um lado, né, então depois vai com calma, ela quase que para, né, daí um pouquinho vai para o outro lado, mas com o tempo ela vai pegando velocidade. Então agora eu acho que nós no Brasil, aqui nos Estados Unidos, está acontecendo também em outros países. Eu acho que, por exemplo, na Arábia Saudita tem um certo movimento de mudança. Na Turquia tem certo movimento. A China está sendo forçada a mudar, porque o mundo não está mais aceitando as coisas que eles faziam. Então as mudanças estão vindo. No princípio divino, vocês quando puderem estudem o capítulo da ressurreição, para saber que na ressurreição Deus manda reforço, as portas do paraíso se abrem e chegam, as pessoas ressuscitam e voltam a Deus. No divino, quando eles voltam, eles estão no alto do grau de crescimento, na mesma situação onde Adão e Eva estavam antes da queda. Isso que e eles têm a capacidade de conversar com Deus. Entende? São pessoas que têm a capacidade de conversar com Deus.
Aí você vai para um outro nível. Você tem certas capacidades de fazer mudanças sociais, de receber a ajuda de Deus, do Espírito Santo, vai para outros níveis. Eu acho que por aí no Brasil, no mundo inteiro, está cheio de gente desse nível. Entendeu? Então está chegando reforço do céu para nos ajudar. Então a gente tem que ter aquela confiança de não perder a fé, né? Mesmo que a coisa seja difícil, fica na luta, porque olha, o Brasil está vencendo. Estados Unidos estão vencendo. Outros lugares também estão vencendo. Então essas normas elas são destruídas porque, por causa do marxismo, e ele vem de muitas maneiras, mas nós temos que ter aquela fé que nós temos auxílio extra. De repente, não sem esperar, de repente aparece um líder por aí e fala, nossa, de onde veio essa pessoa? Né? Eu acho que para mim tem ajuda do céu que está chegando. Vem pelo princípio da ressurreição. Vocês podem ver no capítulo lá, acho que é o capítulo 5 do princípio divino. Tem muita informação interessante sobre isso daí. Deixa eu fazer uma pergunta. Mais uma pergunta. Doutor Paulo? Seu nome? É o Léo. Oi, Léo, tudo bem? Rapaz, obrigado mais uma vez pelas suas palavras, pela sua palestra. Obrigado por estar aí presente, Léo. Eu tenho uma pergunta que é, na verdade, para a confirmação de uma ideia que eu estou desenvolvendo. Na filosofia grega, os 3 valores fundamentais da filosofia eram o verdadeiro, o belo e o bom. Tomás de Aquino, no século XII, deu nome e chamou de faculdades fundamentais da natureza humana: emoção, intelecto e vontade. Mas o verdadeiro pai, ao longo das suas vidas, e agora como o senhor confirma no pensamento da unificação, enfatizou muito a palavra coração. O coração como algo supremo. Eu entendo a palavra coração como amor. E eu vejo ela como algo diferente. Amor, emoção, intelecto e vontade. Então, emoção é arte, beleza. Intelecto é verdade, ciência. E vontade é o bem, a bondade. Mas o amor me parece algo mais profundo que a emoção. Eu vou no cinema, vejo um filme e sorrio muito, fico emocionado, choro, me alegro. Mas o amor é mais profundo. O amor é altruísmo, o amor é sacrificial, sempre verdadeiro. O amor é sempre sacrificial. Então, a minha desconfiança é que existem 4 faculdades fundamentais: amor, emoção, intelecto e vontade. Eu queria que o senhor desse uma opinião sobre isso. Se faz sentido dentro do contexto do pensamento da unificação. Obrigado. Eu entendo exatamente o seu ponto de vista. E é um ponto de vista muito bom. Aliás, eu tinha escrito aqui uma coisinha para dizer sobre isso. É o seguinte: a questão do coração é uma coisa que nós vamos estudá-la pela vida inteira. Nunca chegará um dia que você vai dizer, olha, já entendi o que é o coração. Porque é igual mesmo o próprio amor, né? Como se define o amor? É sempre aquela pergunta, o que é o amor, né? E a pessoa fala, o amor é isso, o amor é aquilo, e fica pensando, e você tem razão. Outro fala, não, o amor é isso, não, você tem razão. Outro fala, não, o amor é isso, tem razão também. Quer dizer, é muita coisa. E eu acho que o amor é o seguinte, quando você sente o amor, você sabe o que é. Agora, se tiver que definir, né, aí é difícil definir. Mas é certo. É certo. Né, por exemplo, a mãe
quando a criança nasce, né, tem aquele relacionamento emotivo entre a mãe e a criança. A gente vê o amor, né, que aquilo é amor, né, visto. E depois, quando com as pessoas que estão se preparando para o casamento, e aquele amor, e a amizade que existe entre amigos, o amor que existe entre irmãos. Mas o ponto que eu queria dizer é o seguinte: a questão do coração, de amor, é uma coisa que nós vamos crescer com ela, desenvolver, escrever com ela, fazer poesia, fazer música a vida inteira. Mas essa é uma força maravilhosa. Muito bom. Agora, o pensamento de educação, que é novo, é o seguinte: é dizer que no universo existe coração. Isso para mim é estupendo. Isto é, o universo é bom. O universo é bom. Tem que ter aquela confiança. E isso entra também a questão do aquecimento global, do global warming, aquecimento global, porque com essa teoria de aquecimento global e muita corrosão que existe, as pessoas estão ficando com medo da Terra. Então isto, né, falamos ontem sobre isso causa trauma. Uma criança não pode ter este medo. A criança deve ter aquele sentimento que ela está totalmente protegida pela sociedade, e ter aquela confiança de total proteção. É ali que a pessoa pode crescer. Maurício, nós podemos dizer que a emoção, o intelecto e a vontade têm origem no coração?